A figura mais importante dessa operação é o ex-ministro Paulo Bernardo. Não só por ser um ex-ministro, uma figura importante dentro do PT, figura de proa dos governos Dilma, dos governos Lula, mas também por ser marido da senadora Gleisi Hoffmann. A senadora Gleisi Hoffmann, uma das integrantes da comissão do impeachment, representando o PT, tem tido uma atuação bastante intensa na comissão do impeachment para tentar defender a presidente Dilma Rousseff, a presidente afastada Dilma Rousseff, portanto, um tiro muito sensível no PT, num momento também muito sensível do partido. Muito bem, na capital federal também temos o nosso Rodrigo Orengo, na redação da Band News FM em Brasília. Bom dia, Orengo. Bom dia, Boechat, e muita movimentação em Brasília, um clima de tensão no ar, viu, Boechat? Como são vários mandados de prisão, busca e apreensão, tem aquele clima de tensão para saber quem pode ser o próximo. Mas só para falar rapidamente de Paulo Bernardo, altíssimo escalão do governo da presidente Dilma Rousseff e do governo do ex-presidente Lula. Foi ministro do Planejamento de 2005 a 2011 e depois ministro de Comunicações de 2011 a 2015. 3 mandatos de deputado federal, então ele está entre hoje as principais figuras do Partido dos Trabalhadores e tinha função chave nos 2 governos do PT aqui em Brasília. Só para lembrar que entre os investigados dessa operação estão investigados por lavagem de dinheiro, organização criminosa, também corrupção ativa, corrupção passiva e ainda essa formação de quadrilha, até 12 anos de prisão avaliando esses crimes, viu, Boechat? Envolvendo, portanto, crimes relacionados a desvios conectados com distribuição de créditos consignados a servidores públicos, não é isso, Orengo? Exatamente, né? Em contratos com serviços de informática. Isso, olha, essa área do crédito consignado no setor público também tem muita coisa a ser investigada. Ontem foi definido, enfim, a etapa final, a reta final do processo de impeachment, e em função ali dos ajustes de calendário, períodos de mais de defesa, 48 horas para defesa, 48 horas para acusação, não sei o quê, mais etapas, ficou agora a previsão inicial para fim de agosto. Até fim de agosto, o processo de impeachment se arrastará, cumprindo tabela. A sensação que a gente tem, e que também os jornalistas que acompanham Brasília de perto, como o nosso querido Rodrigo Orengo, é de que não aparece ali no dia a dia, na movimentação no Senado, na Câmara, nenhuma possibilidade de mudança de um placar desfavorável para a presidente afastada Dilma Rousseff, de tal forma que, pelo jogo político, que foi o fato determinante nesse processo, a Dilma está definitivamente afastada, não voltará para a presidência da República, fazendo com que o andamento desse rito, nesse ritmo, nessa lentidão, meio que inevitável pela natureza do processo, apenas, enfim, produz aí mais ambiente de, não vou chamar de instabilidade política, porque pior do que está não deve ficar muito em função disso, mas pelo menos de ausência de definições, né? Atribui-se à pendência do impeachment a falta de algumas iniciativas do governo interino Temer e tal, por ser interino. Ontem ele deu uma entrevista, eu estava vendo ontem, não sei se era uma reprise, para o Roberto Dávila no GNT, e o jornalista Roberto Dávila foi ontem mesmo, né? Na Globo News, e estava dizendo que essa situação de interinidade dificulta a gestão, etc. e tal. Estou falando isso porque a Lava Jato poderia produzir repercussões dentro da comissão do impeachment que pudesse alterar algum horizonte. Imagina se cai uma bomba em cima do Temer, por exemplo. É claro que isso pode mexer com os humores de alguns senadores ali, que ainda estão meio pendulares, né? Um Cristóvão Buarque, por exemplo, coisa que o valha. E a margem
de votos está muito estreita. Então, supondo que surgisse, oriunda da Lava Jato, uma bomba desse potencial, poderia haver algum tipo de impacto. Mas é curioso que os petistas até agora, nas últimas semanas, os aliados da presidente Dilma nas últimas semanas vinham comemorando alguns tiros da Lava Jato e da Procuradoria-Geral da República em cima do PMDB, de inimigos de Dilma, né? Pedido de prisão do Renan, pedido de prisão do Jucá, pedido de prisão do Sarney, o Cunha de Badipau e Aécio sendo citado em delações e tal, comemoraram o movimento da Lava Jato na direção de adversários de Dilma, mas agora volta o pêndulo da Lava Jato para a área do PT, atingindo um ministro relevante dos governos Lula e Dilma e principalmente um ministro que é casado com a senadora petista Gleisi Hoffmann, integrante do mesmo Conselho de Ética. Portanto, temos a definição do calendário agora para final de agosto, a decisão final do Senado em relação ao impeachment. Não pode se dizer que será batido o martelo em agosto, talvez ele possa passar para setembro, não se sabe nunca, as possibilidades são infinitas. Lembrando que em setembro, não sei exatamente que dia, mas é no começo de setembro, o atual presidente do Supremo cede o cargo, passa o cargo para a ministra Carmen Lúcia. Portanto, se o impeachment não estiver concluído, será trocado também o ministro do Supremo que preside o processo do impeachment. E nós temos agora este movimento do pêndulo da Lava Jato voltando para o território do PT e, portanto, anulando um pouco a euforia, tênue euforia que os petistas manifestaram semana passada e retrasada com o pêndulo lá na casa do PMDB e do PSDB. A comissão do impeachment define o seu calendário, mas não define absolutamente nenhum horizonte de mudança na perspectiva do impeachment, porque esse jogo definitivamente já está jogado.